Um carpinteiro deseja construir uma escada para ser usada por eletricistas. O modelo está na figura abaixo. As travessas da escada são de madeira, seus comprimentos são decrescentes e estão em progressão aritmética. A primeira travessa mede 0,8 metro e a última mede 0,4. Sabendo-se que, para as travessas, o carpinteiro tem à sua disposição 13,2 metros lineares de madeira e não havendo desperdício algum, quantas travessas conterá a escada ou quantos degraus conterá a escada? Então tá, pessoal, o problema trata-se de uma PA, tal que o primeiro termo é 0,8, que é o primeiro degrau da escada. O último termo é 0,4, que corresponde ao último degrau da escada. A soma dos termos dessa PA, é 13,2 metros, porque o problema está falando que ele dispõe de 13,2 metros lineares para fazer esse degrau. Como cada degrau é um termo da PA, a soma dos termos da PA é 13,2 metros. Muito bem. E o que ele quer que a gente determine? O N, né? O número de degraus. N. Muito bem. Bom, vamos começar pela fórmula de SN. A soma dos números é igual a 13,2. Qual é a fórmula que te dá a soma dos números de uma PA? Essa aqui, ó. A1 mais AN vezes N sobre 2. Isso tem que ser igual a 13,2. Um pouco mais, o primeiro termo da nossa PA é 0,8. 0,8. O último termo da nossa PA é 0,4, então mais 0,4. A quantidade de termos é o que eu quero determinar, que corresponde à quantidade de degraus que tem a escada, sobre 2, isso tem que ser igual a 13,2. Bom, 0,8 mais 0,4 dá 1,2. Dividido por 2, 0,6. 0,6 N é igual a 13,2. Ou seja, o N é 13,2 dividido por 0,6, que é o mesmo que 132 dividido por 6. Isso vai dar 22. 22 é a quantidade de degraus que tem a escada. Olha só como é que eu fiz essa conta, pessoal. Eu fiz essa conta aqui, eu achei esse resultado 22 da seguinte maneira. Esse 132 encarei como sendo 120 mais 12. 120 dividido por 6 dá 20. 12 dividido por 6 dá 2. 20 mais 2, 22. É uma maneira de você ganhar tempo aí na hora de fazer suas continhas. Tá? Então, o número de degraus que tem a escada é 22 e assim a alternativa certa é a letra A. Num caicai, o oriental famoso por sua inabalável paciência deseja bater o recorde mundial de construção de castelo de cartas. Ele vai montar um castelo na forma de um prisma triangular na qual cada par de cartas inclinada que se tocam deve estar apoiada em uma carta horizontal, excetuando-se as cartas da base, que estão apoiadas em uma mesa. A figura a seguir apresenta um castelo com 3 níveis. Num caicai quer construir um castelo com 40 níveis. Determine o número de cartas que ele vai utilizar. Excelente essa questão, não é verdade? Então tá, pessoal. Bom, eu quero saber quantas cartas serão utilizadas numa figura como essa, né, num prisma como esse, de 40 níveis. Lembrando que isso aqui é um nível, 2 níveis, 3 níveis e assim por diante. Então, vamos começar a computar quantas cartas ele usa por nível. Eu vou começar de cima para baixo, tá? E o nível, para mim, eu não vou considerar a carta da base. Porque, conforme o problema está dizendo aí, o último nível, todas as cartas estão apoiadas na mesa. Então, um nível para mim consta dessas duas cartas aqui, ó, essa e essa. Então, para construir esse nível, eu preciso de 2 cartas. 2 cartas. Mas, vamos para o nível seguinte. Agora, o nível seguinte é esse do meio, novamente não considerando as cartas da base. Então, o que eu vou obter aqui? Ó? Quantas cartas? 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Então, para a construção do segundo nível, eu preciso de 5 cartas. Mas, agora a construção do terceiro nível. Lembrando que aqui continua, tá, pessoal? Novamente, eu não vou considerar as cartas da base, né? Vou considerar apenas essas de cima e essas daqui da lateral. Quantas são? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a construção do terceiro nível,
eu vou precisar, o num cai vai precisar aí de 8 cartas. Conforme você está observando, o número de cartas necessário para construir cada um dos níveis, começando do primeiro, né, lá de cima, forma uma PA de razão 3 e primeiro termo igual a 2, tudo bem? Bom, até o quadragésimo nível, que corresponde ao termo de ordem 40 aqui da nossa PA. Essa é a soma que eu devo determinar, né? A soma S que eu devo determinar. A soma das cartas dos 40 níveis. Então tá, aplicando a fórmula de soma dos termos de uma PA, a gente obtém S40, soma dos 40 primeiros termos dessa PA, é o primeiro termo 2, mais o 40º termo, que é o A40, eu não sei, vou calcular, vezes a quantidade de termos, que é 40, isso tudo dividido por 2. Vamos calcular agora o 40º termo da nossa sequência? Através da fórmula do termo geral, o A40 é A1 mais 39 R's. Um pouco mais, o A40 é igual. O primeiro termo da nossa PA é 2, mais 39 vezes a razão, que é 3. 39 vezes 3. Assim sendo, o 40º termo vai ser 39 vezes 3 dá 117. 117 mais 2, 119. Pronto. Então, para a construção do 40º nível, num cai-cai, vai precisar de 119 cartas. Volta para a fórmula da soma. A soma dos 40 primeiros termos da nossa PA vai ser 2 mais 119 vezes... Esse 40 com esse 2, você simplifica, sobra 20. Então, vezes 20. Então, a soma dos 40 é 2 mais 119 é 121 vezes 20. E 121 vezes 20 vai dar quanto, hein? Vamos repetir um zero aqui. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 2.420 cartas são necessárias para construir uma torre como essa, né, com 41 níveis. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Mr. MM, o mágico da matemática, apresentou-se diante de uma plateia com 50 fichas, cada uma contendo um número. Ele pediu a uma espectadora que ordenasse as fichas de forma que o número de cada uma, excetuando-se a primeira e a última, fosse a média aritmética do número da anterior com o da posterior. Mr. MM solicitou a seguir à espectadora que lhe informasse o valor da 16ª e da 31ª ficha, obtendo como resposta 103 e 58 respectivamente. Para delírio da plateia, Mr. MM adivinhou, então, o valor da última ficha. Determine você também esse valor. Questão interessante, né? Esse Mr. MM realmente ele é um mágico da matemática, porque uma sequência que satisfaz essa condição, cada termo, com exceção dos extremos, é a média aritmética do anterior com o posterior, é uma PA. Toda sequência tal que cada termo, com exceção dos extremos, é a média aritmética do anterior com o posterior, é uma PA. Então, o problema trata-se de uma PA com o 16º termo igual a 103 e o 31º termo igual a 58. Foram as fichas que a espectadora mostrou, né? O número na ficha 16 e o número na ficha 31, 103 e 58. Então o problema trata-se de uma PA com 50 termos, tal que o 16º termo é igual a 103, o 31º termo é igual a 58, e ele quer que a gente determine o último termo dessa sequência, ou seja, o termo de ordem 50, o A50. Vamos às contas? Bom, de acordo com o termo geral, o 16º termo é A1 mais 15 R's. A1 mais 15 R's é igual a 103. Bom, e o A31, de acordo com o termo geral, o A31 é A1 mais 30 R's. Isso tem que ser igual a 58. Pronto, agora vamos fazer o seguinte, vamos subtrair uma equação da outra. A de baixo menos a de cima. Então, esse A1 com esse você vai simplificar. 30 R's menos 15 R's vai dar 15 R's. Igual a 58 menos 103 vai dar menos 45. Logo, a razão da PA é menos 45 dividido por 15. Isso vai dar menos 3. Menos 3 já é a razão da PA. Pronto. Bom, agora eu devo determinar o primeiro termo. Na intenção de determinar o primeiro termo, eu vou substituir aqui nessa igualdade o R por menos 3. Aí eu vou obter o seguinte, ó, A1
mais 15 vezes menos 3 é igual a 103. Um pouco mais, A1, 15 vezes menos 3 é menos 45, igual a 103. E, portanto, o primeiro termo vai ser 103 mais 45, 148. 148. Pronto. Acabou o problema? Não, eu determinei o primeiro termo em razão. E, de modo geral, pessoal, todo problema de PA e PG você resolve tendo o primeiro termo em razão. Por isso que eu fui atrás aqui do primeiro termo e da razão. Bom, o que eu quero calcular? O 50º termo. O 50º termo de uma PA, de acordo com o termo geral, é A1 mais 49 R's. Então, o 50º termo é igual, o A1 é 148, mais 49 vezes a razão, que é menos 3. Um pouco mais, o 50º termo vai ser igual a 148, mais vezes menos vai dar menos 49 vezes 3. Se fosse 50 vezes 3, daria 150. Como é 49, diminui 3, então 147. E 148 menos 147, isso dá 1. Assim, o valor da última ficha é 1, e a alternativa certa é a letra A. Um quadrado mágico de ordem n é uma matriz n por n, cujas entradas são os inteiros de 1 até n ao quadrado, e tal que a soma de todos os inteiros em cada linha e em cada coluna dá o mesmo resultado S. Qual é o valor de S? Muito bem. Então, para a gente ilustrar o nosso problema, vamos considerar aqui esse quadrado mágico de ordem 3. Bom, o que deve acontecer? Você deve distribuir os 9 números, os números de 1 a 9 aqui nesses 9 quadradinhos, de tal forma que a soma em cada linha e em cada coluna dá sempre o mesmo resultado S. Qual é esse resultado S? No caso aqui, em que o quadradinho mágico tem ordem 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Bom, olha só, pessoal. Vamos fixar aqui nas linhas. Como em cada linha a gente deve obter o mesmo resultado S, esse resultado S vai ser a soma dos 9 números dividido por 3. Porque aqui, ó, 3 linhas, essas 3 linhas devem ter a mesma soma S, portanto, essa soma S vai ser a soma de todos os números dividido por 3. Generalizando agora, o valor da soma S num quadradinho de ordem n vai ser a soma dos n primeiros números, dos n ao quadrado, números, né? Aqui é a soma dos 9, porque o n aqui é 3, né? 3, a quantidade de números é 9, que é o 3 ao quadrado. Então, num quadradinho de ordem n, você tem n ao quadrado números. E o valor de S vai ser a soma desses n ao quadrado números dividido por n. Tudo bem? Então, acho que não é difícil, olha só. A soma S em cada linha e em cada coluna vai ser a soma dos n ao quadrado números dividido por n. Bom, então isso vai ser a soma S é igual. Eu vou fazer o seguinte, esse sobre n eu vou escrever assim, ó, 1 sobre n. Agora, vezes a soma dos n ao quadrado números. Lembrando que a fórmula que te dá a soma dos termos de uma PA é A1 mais AN vezes n sobre 2, tá? Então, a soma dos n ao quadrado números vai ser o quê? O A1, que é 1, né? De 1 até n ao quadrado, é 1. O último termo é o n ao quadrado, vezes a quantidade de termos n ao quadrado, sobre 2. Esse n com esse n ao quadrado aqui você simplifica, sobra um n aqui, olha. E aí você vai concluir que a soma S em cada linha e em cada coluna vai ser 1 mais n ao quadrado vezes n sobre 2. Acabou o problema. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A.